Em segunda, projeto de lei número 112/2015, de autoria do Poder Executivo Estadual, que regulamenta os requisitos que trata o artigo 8º da Lei Estadual 4.640. A Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração, tendo como relatora a deputada Antonieta Morim, é favorável por unanimidade ao projeto e às emendas aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, o parecer e o projeto. Para discutir, o ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui votando um projeto extremamente complexo e polêmico, porque se trata de alterar a estrutura do oferecimento dos serviços públicos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, é um projeto que abre o caminho para a terceirização dos serviços públicos em várias áreas. A preocupação ontem maior foi a da área da saúde, que talvez seja a mais sensível. Mas o projeto abre também para a transferência de responsabilidades do Estado para empresas de direito privado, sem fins lucrativos, na área do meio ambiente, do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa científica, da cultura, da saúde, da assistência social e da agricultura familiar. Portanto, a Assembleia está aprovando um projeto de lei que, na verdade, dá possibilidades ao Estado de terceirizar serviços públicos em todas essas áreas, transferindo responsabilidades do poder público para empresas jurídicas de direito privado. Se nós fôssemos fazer um debate aqui do ponto de vista da concepção, um debate ideológico, nossa bancada do Partido dos Trabalhadores teria um posicionamento contrário à aprovação do projeto. Tanto é que ontem nós votamos contra a tramitação do projeto na primeira votação. Porém, nós temos que admitir que o governo do Estado, que assumiu em 1º de janeiro deste ano, que foi eleito pela população, tem um outro viés ideológico. E é o viés ideológico que é o do Estado mínimo. É justamente aquele viés neoliberal que nós tanto criticamos no governo Fernando Henrique Cardoso, de uma tendência de diminuir o tamanho do Estado e de transferir as suas responsabilidades para a iniciativa privada. Existe um discurso muito forte de que as coisas funcionam melhor na mão da iniciativa privada. E nós temos uma posição contrária, porque durante 12 anos em que administramos o governo federal, nós provamos para a população brasileira que o Estado pode realizar serviços públicos de qualidade e o Estado pode ser o indutor principal do desenvolvimento do país. Quando o governo federal fez um programa de aceleração do crescimento e investiu em infraestrutura em várias áreas, em plena crise econômica mundial,
nós geramos empregos e tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza absoluta desse país. Permite uma parte, deputado. E melhoramos os serviços públicos em diferentes áreas. No ensino superior, na educação profissional, na educação técnica, na assistência social, enfim. Mas não se trata mais aqui de fazer um debate ideológico. Deputado Lídio Lopes. Deputado Pedro Kemp, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência por estar discutindo esse projeto e confesso que eu tenho algumas preocupações, tendo em vista que o projeto, na verdade, é bem abrangente, né? Porém, a lei federal, ela trata exatamente desses pontos, ela abre exatamente nesses pontos, ou seja, a saúde, da família, da agricultura familiar, de vários pontos. Eu tive acompanhando um da saúde. Eu tive a oportunidade de ir acompanhar uma comissão em Goiânia, onde nós tivemos em 2 unidades hospitalares. Tivemos acompanhando alguns deputados. E, obviamente, que existe uma preocupação, já bem colocado pela deputada Amara. Hoje existe, a saúde hoje está falida. A gente vê toda uma dificuldade no sistema de saúde. E eu sempre tenho, como servidor público, eu tenho uma preocupação exatamente com o servidor. Na questão do servidor ser colocado de lado, aquele que é efetivo, que faz parte do quadro, de ter algumas percas. Essa é a preocupação, de ser desvalorizado, desprestigiado. E obviamente, quando se trata do serviço público, em alguns órgãos que eu acompanho do Estado, a gente vê exatamente isso. O servidor efetivo sendo discriminado no que tange a comissionado, a carga em comissão, carga de confiança. A gente vê, principalmente na questão salarial, é uma discrepância muito grande. Falo isso porque eu senti isso na pele, trabalhando no serviço público, do qual eu sou oriundo. Mas, tratando da saúde, nós estivemos lá e eu tive a oportunidade de olhar 2 questões. Primeiro, ver a questão dos pacientes. E eu tive a oportunidade de entrar em 5 leitos diferentes e conversar com 5 pacientes diferentes. Deputado Pedro Kemp, todos foram unânimes em dizer que o trabalho tinha melhorado e melhorado muito da forma que estava. Então, com relação ao paciente, fiquei satisfeito. E aí, então, a comissão rodava pelo hospital, com a comissão de lá conhecendo. Eu falei, então, agora eu vou conversar com os servidores. Fui com os servidores do quadro, conversei. Todos foram unânimes em dizer, olha, nós não tivemos ganhos salariais, mas está tudo certo, está tudo ok, nós estamos recebendo, tranquilo. Segundo, fui nos comissionados, naqueles que foram tratados. E todos dizendo também, obviamente, que estavam unânimes em dizer. Então, a gente viu um trabalho, estou concluindo, senhor presidente, a gente viu um trabalho lá, por excelência, no que tange aquilo que estava sendo comandado por uma OS. Aumentou muito o atendimento, todo o trabalho e, obviamente, que a gente vê resultados. Nas 2 unidades que nós tivemos lá e que hoje são referência no Brasil no que tange a saúde. Então, a gente quer acreditar que no Mato Grosso do Sul é a oportunidade que a gente está abrindo para o governo do Estado poder fazer isso com a saúde e encaminhar a saúde do Mato Grosso do Sul para que a gente possa ver um trabalho bem realizado. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria dizer que eu estava fazendo apenas a introdução no meu pronunciamento aqui, o deputado Lídio pegou 2 ou 3 apartes e eu fiquei prejudicado. Mas eu preciso, pelo menos aqui, justificar o nosso voto. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para concluir. Fiquei prejudicado. É suficiente? Não. Senhor presidente, eu preciso dizer aqui que nós fomos vencidos ontem na votação. Nossa bancada tem uma concepção diferente, mas já que fomos vencidos na primeira votação, nós aceitamos negociar com o governo do Estado a votação desse projeto, desde que fosse aberta a negociação com os servidores da área da saúde. E eu queria aqui fazer um agradecimento aos servidores do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, ao companheiro Bueno que está aqui, ao Alexandre e outros que participaram da comissão. Queria agradecer o empenho desses companheiros, porque eles estudaram a toque de caixa um projeto, estudaram no afogadilho um projeto que é complexo, que é importante, que vai
trazer mudanças significativas na área da saúde, mas mostraram o interesse e a responsabilidade, primeiro, em defender os direitos dos trabalhadores da saúde. E segundo, em defender o serviço público, em defender que os recursos públicos da área da saúde sejam bem aplicados e aplicados com lisura, com responsabilidade. Então eu tenho que fazer esse agradecimento. Mas também, senhor presidente, eu preciso aqui reconhecer a abertura do governo do Estado para o diálogo. Eu agradeço ao doutor Felipe que está aqui, ao secretário adjunto de saúde, ao secretário de saúde. Por quê? Porque ontem nós fizemos um apelo para que houvesse um canal de negociação, para que houvesse abertura para um diálogo, e realmente essa abertura foi dada. E eu penso que nós chegamos a um entendimento satisfatório. Nós apresentamos, eu particularmente, apresentei 7 emendas, e a nossa bancada apresentou hoje mais 3 emendas que foram discutidas com os servidores. Dessas 11 emendas, nós tivemos 5 emendas acatadas pelo governo do Estado. Portanto, praticamente a metade, né, das emendas. Então, eu acho que nós temos que reconhecer essa abertura que o governo nos deu para essa negociação. Só queria dizer rapidamente, senhor presidente, as emendas que foram acatadas, para que todos os deputados possam votar conscientemente, né, sobre essas emendas. A emenda de número 2, ela diz que o ato de cedência dos servidores para essas organizações, quando fizerem contratos, exigirá o termo de aquiescência do servidor, computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por antiguidade, para aposentadoria, vinculada, quando for o caso, ao desconto previdenciário. Portanto, essa emenda de número 2, ela dá todas as garantias para os servidores públicos. A outra emenda acatada pelo governo é a emenda de número 6, que diz: a organização social fará publicar no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 90 dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal com emprego de recursos provenientes do poder público, em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência e da isonomia. Também achamos importante que sejam observados esses critérios na realização dos contratos. A emenda de nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi sugerida pelos trabalhadores da saúde, ela diz que nos contratos de gestão da área da saúde serão observadas as competências legais dos conselhos de saúde. Isso aqui para garantir o controle social, para garantir que os conselhos de saúde tenham a sua prerrogativa preservada no acompanhamento e na fiscalização desses contratos. Outra emenda apresentada pela bancada do PT e que foi acolhida pelo governo, diz: nos contratos de gestão relativos à área da saúde, a comissão de que trata o parágrafo 2º desse artigo será composta exclusivamente por servidores subordinados à Auditoria Estadual de Saúde. Ou seja, aqueles que vão fiscalizar, que vão acompanhar a aplicação dos recursos públicos, formarão uma comissão que será composta exclusivamente por servidores subordinados à Auditoria Estadual de Saúde. E a última emenda do Partido dos Trabalhadores, acatada pelo governo, é que os procedimentos administrativos disciplinares dos servidores cedidos serão os estabelecidos pela Lei Estadual 1102, que é o Estatuto do Servidor Público, e o julgamento será proferido pela autoridade do órgão de origem.
mais uma emenda para garantir os direitos do servidor público, que eles serão regidos pela Lei 1102 e que também algum procedimento seja instaurado, que ele responda para o seu órgão de origem e não fique submetido à empresa privada que vai assumir aquele contrato de gestão. Portanto, senhor presidente, nós, com vistas ao acatamento dessas emendas, por parte do governo do Estado, a nossa bancada, portanto, aceitou fazer o acordo de liderança para a votação do projeto com essas garantias dadas aos servidores e essas garantias para que o serviço público, ou melhor, para que os recursos públicos sejam aplicados da maneira mais correta possível e esperamos que, se alguns hospitais forem administrados por essas organizações sociais, que o resultado seja aquele aqui apresentado pelo deputado Lídio Lopes, em que a população depois possa se sentir satisfeita com os serviços prestados e que não aconteça o que aconteceu no Mato Grosso, onde teve problemas questionados na Justiça e é hoje objeto de uma CPI na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Então, nós estaremos também fiscalizando e acompanhando a execução desse projeto. Muito obrigado.